Coloca nós na... Tava vindo, Ale. Mas nós não estamos nos vendo agora. Olá. Sim, Barreto. A nós aí de novo, doutora. Verdade, Barreto. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos começando o programa Momento Jurídico da seccional da OAB 249 de Francisco Morato. Estamos aqui hoje com um assunto muitíssimo interessante e na presença aqui dessas duas doutoras aqui da lei, pessoas que estudam para poder melhorar a vida das pessoas e no dia a dia hoje trabalham para cuidar de todas aquelas dificuldades, né, doutora? Estou aqui acompanhado da doutora Vanessa e a doutora Ellen. Célia, né? Ellen, doutora eu Ellen. aqui. Hoje eu estou meio aéreo, gente. Mas vai ser um programa muito legal, muito interessante, porque nós vamos falar de algo ainda não muito divulgado, que é direito sistêmico, direito sistêmico. E aí vai ser um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela audiência, aqueles que já estão, aqueles que virão. Obrigado, produção, pelo apoio aí. E vamos para mais um programa aqui que nós vamos iniciar. Doutora Vanessa, boa noite. Boa noite, Barretos. Mais um momento jurídico da OAB 249 de Francisco Morato, né? Toda quarta-feira aí. Fiquei muito feliz aqui de hoje ter uma convidada especial, doutora Ellen, que preside a comissão atualmente de Direito Sistêmico. Eu acho que é uma comissão muito importante que já vem conosco dentro da subseção de Francisco Morato aí há alguns anos, que foi presidida pela doutora Luciana, que eu sou muito grata e respeito muito o trabalho que ela desenvolveu. Não poderia aqui deixar de agradecê-la aí nesse momento, e fico também muito feliz pela Ellen, que era vice dela, dar continuidade nesse brilhante trabalho que foi feito aí no decorrer. Antes de eu passar a palavra para a minha ilustre doutora Ellen, que vai contar para vocês, e, gente, depois, ela trouxe aqui, isso daqui que eu adoro, ela vai abrir uma cartinha para nós aqui. Ela vai explicar também como funciona, como que acontece e como o direito sistêmico funciona em prol da advocacia, em prol do judiciário, que acho que são algumas temáticas muito importantes. E também quero agradecer aqui os advogados que estão aqui, que também vieram da comissão dela para prestigiar a doutora Ellen. Olha a força da corrente dessa comissão, né? E não poderia deixar de agradecer minha diretoria, os que estão online e os que estão aqui, que é a doutora Carla, tá bom? Doutora Mônica, que está aí, e os demais diretores aí, e os nossos queridos colaboradores, que eu não posso deixar de falar deles, porque são eles que nos dão força para que a casa todo dia estejam lá. Obrigado, minha equipe. E alguns recadinhos para a gente iniciar. No dia 28/4, a partir das 8 horas, tem a Conferência Regional da OAB de São Paulo, em São Roque. Quem está naquela região é muito importante comparecer na conferência. Tem temáticas muito importantes, isso sem falar no network e no fortalecimento que a gente faz com relação à advocacia. Também hoje, pela manhã, tive presente a convite do IAJUDE, num ato da luta pela vida contra a droga, que ocorreu na Câmara, que o IAJUDE participou. Agradeço imensamente o convite. Nós ficamos muito lisonjeados de estar presente e poder dar força nesse movimento, tá? Tem a minha gratidão aí ao doutor Roberto e ao doutor Alex, desculpa, olha eu já querendo falar da Alessandra, porque a Alessandra está aqui, gente. Daí eu fui lá, E no dia 28 também teremos uma palestra na OAB a partir das 18 horas. Sustentação oral na advocacia, com a doutora Sabrine. Gente, um tema muito importante. Olha, a Carla está falando que é professora
da Facamp. Então, vocês que foram alunos da professora, da doutora Sabrine, venham prestigiá-la na OAB 249, de Francisco Morato, com um tema de grande importância para a advocacia. Nossas campanhas continuam, gente. Campanha do agasalho, campanha de arrecadação de ração para gatos e animais, nos ajudem. A campanha do óleo, do lacre. Acompanhe nas redes sociais as nossas campanhas e nos ajudem. Eu peço que contribuam com esse ato, porque a gente faz a diferença. E eu sempre falo, juntos nós somos mais fortes. E se nós não fazermos essa parte, a gente às vezes fala assim, eu poderia mudar algo no mundo. Então, comece com essas ações. Às vezes vocês não sabem para onde doar. A OAB está ali, está aqui do lado e está fortalecendo as causas através das comissões. São 36 comissões e a OAB representa essas 36 comissões. Agora, sem delongas, vou passar aqui a palavra para a nossa convidada, doutora Ellen, para contar um pouquinho do direito sistêmico. Doutora, seja muito bem-vinda, minha eterna gratidão. Mais uma vez, obrigada por aceitar esse desafio de estar aqui conosco e de presidir essa comissão. E a palavra está com a doutora. Doutora Vanessa, muitíssimo obrigada pela recepção. Eu preciso agradecer à OAB Francisco Morato por ter me recebido aqui. Afinal, eu não sou dessa subsecção, eu sou de Vinhedo Louveira. E a doutora Carla, com um carinho imenso, me encontrou na internet, coisas divinas, né? E me convidou, então, para participar da comissão. E eu estou aí há mais de 2 anos, aprendendo muito, trocando muito. E é sensacional isso dentro da advocacia. A princípio, eu gostaria de falar direito sistêmico. O que seria? O direito sistêmico ele é filho do direito e das constelações familiares. O direito sistêmico é como o direito penal, que tem o direito material, vai lá, o direito de família. Não, o direito sistêmico ele é uma base para todo o direito. Então, ele pode ser aplicado em direito de família, em direito de trabalho, pode ser nas causas de inventário. Ele vem trazendo o direito mãe, o direito natural. Antes do direito escrito existe o direito sistêmico. Isso me emociona muito, porque a gente às vezes fica muito preso na palavra, naquilo que está ali escrito, mas por trás do processo existem pessoas. E dentro das pessoas existem corações. O que aconteceu com o ser humano? Ele racionalizou tudo. Ele é racional, ele quer fazer tudo 1 mais 1 igual a 2, mas na vida, nos relacionamentos, não é assim. E aí, quando você olha para um ser humano, você não vai ver um número. A gente tem que olhar e ver a pessoa que ele é, os pais que criaram ele, os irmãos ali presentes, os avós, tem toda uma história. Então, se eu consigo olhar a individualidade do ser humano nessa profundidade, eu consigo observar além do processo. E é isso que o direito sistêmico propõe. Você viu, Barreto? Que olhar que o direito sistêmico tem, vai muito além. Com certeza, acaba sendo uma ligação, né, entre o direito e o tema do direito, né? Se é que eu estou entendendo bem. E com relação a pessoas também, porque exatamente. Assim, dentro do direito, me corrija, doutora Hélia, você existe às vezes muitos conflitos e o direito sistêmico ele vem tentar dirimir esses conflitos para que tenha um olhar não só para o conflito, e sim para uma solução interna de um olhar de como você resolver aquilo de uma forma não tão pesada para ambas as partes. Sim. Poderíamos dizer que humaniza o processo? Sim, a palavra está correta, humanização do processo. O nosso processo ele já vem sendo humanizado, né? Em 2015 foi oficializado ali a conciliação, a mediação. Mas, antes disso, já havia um movimento para que o processo não fosse só aquele embate, aquela guerra. Porque, a princípio, e lá quando eu estudei, há 15 anos, 20 anos atrás, era uma briga. E quem ganhou, ganhou. E eu queria só ganhar.
E quando não ganhava, dava uma tristeza. E eu acho que todo mundo passa por Verdade, isso. doutora. E aí a gente vem em 2015 com a ideia de que o direito não tem que ser adversarial. O direito não tem que ser uma guerra. O direito pode trazer, a justiça pode trazer a pacificação social. A guerra não traz isso, mas o direito ele pode. Então, quando começou as câmaras de conciliação e mediação, eu vou contar uma experiência. Conta, doutora, isso é muito importante. É seu. Eu sou filha de mineiro, então eu conto causos. Olha. Causos da advocacia. E aí, quando eu comecei no direito, estava lá em Cajamar, já tinha câmaras de conciliação. Antes de existir na lei, já tinha. A nossa juíza era muito vanguardista, ela era muito maravilhosa, morro de saudade. E ela, a doutora Adriana Nolasco, saudosa doutora Adriana Nolasco, e ela trouxe isso para a gente antes da lei trazer. E aí a gente chegou na mesa, era uma mesa redonda, que já é diferente, que no fórum é retangular. E aí, eu novinha de carteira, né? Mas já tinha carteira, porque antes da carteira a gente tem uma folha, né? E anda com aquela certidão, e ali todo mundo sabe que você é novata. Mas eu já tinha carteira, já estava lá fazendo audiência, e a minha cliente falou, eu quero falar com ele, mas aí ia virar briga. E eu falei, não é o momento. E o doutor Gil, que era o conciliador, com muita sabedoria, muita experiência, falou assim, é o momento, é o último momento, permita ela falar. E quando ela falou, houve a solução do conflito, porque ela botou para fora. Porque, às vezes, o conflito fica ali, o embate fica ali, para continuar tendo um vínculo. Verdade. As pessoas, inconscientemente, não é consciente, mas elas brigam para manter um vínculo. E aí o processo, geralmente herança, né? 10 anos, 15 anos. Verdade. Ali, por quê? Porque as pessoas não querem se desfazer da única coisa que vincula elas. Divórcio, também tem divórcio que não acaba nunca. E daí você fala, gente, eu entrei com 2 divórcios, um acabou em 3 meses, esse já está 5. Por quê? Porque existe uma egrégora, existe uma alma, existe um coração, existem 2 corações, existem vários corações envolvidos. E se eles não são cuidados, o processo não resolve, né? Então, ali no comecinho, eu já comecei a entender que algumas brigas só seriam resolvidas se as pessoas falassem do que sentiam, e não só o racional. Porque o racional é dividir os bens no meio, é garantir a separação ali das visitas, pega a criança, divide no meio, né? Tal dia é comigo, tal dia é com você, e a criança ali nem entendendo muito, porque dentro do coração da criança, o pai e a mãe é um só. E quando existe essa ruptura, é muito dolorido para as crianças, né? E, geralmente, no momento de dor, ninguém enxerga isso. A conciliação é importante, a mediação é importante, são ferramentas. E aí vem o direito sistêmico, com as constelações familiares, para que haja mais uma ferramenta de pacificação e de humanização do direito. Doutora, eu estava pensando aqui, colocando numa balança, você tem a causa numa bandeja e do outro lado você tem no mínimo 3 partes, né? Uhum. Que é a pessoa com a outra pessoa e o advogado. Então, realmente tem que ter um equilíbrio. A causa não pode estar acima das pessoas. Não pode. Mas muitas vezes está. Mandei bem, mandei. Mandou doutor. muito bem, você entendeu tudo. Você viu? Daqui a pouco já tem um membro para a comissão, gente. Vocês estão vendo, né? Já está convidado. Mas, doutora, fazendo uma pergunta para que os nossos ouvintes consigam entender. Como que o direito sistêmico pode funcionar para o advogado? Quando ele vai buscar, como que ele pode buscar o profissional da área, um especialista na área de direito sistêmico, para atuar dentro do seu processo? E dentro do judiciário, se existe alguns lugares que já se aplicam direito sistêmico dentro da nossa região, e se você, nessas regiões que nós conhecemos na nossa regional, se tem essa dificuldade ainda. Tá. O direito sistêmico, então, ele pode ser observado de algumas formas. Primeiro, ele pode ser um jeito de pensar e de viver do advogado.
Porque a partir do momento que ele adquire o conhecimento, ele começa a olhar com o olhar de direito sistêmico. Aí já está acontecendo o direito sistêmico. De outra forma também, com esse olhar, ele cuida da causa, ele olha para aquela causa, se colocando no lugar de advogado e não como parte, porque muitas vezes a gente se emaranha. Por exemplo, causa de novo. O pai da minha filha não pagou pensão. Entrei na justiça, tal. Quando vem uma causa para eu brigar pela pensão de uma criança, eu brigo como se fosse de quem? Sua. Minha. E aí eu viro parte e dá tudo errado. Porque não é bom isso. Não é saudável. Nem para as partes. É lógico que minha cliente vai se sentir muito mais, né? Tem uma leoa brigando ali. Mas não é esse o objetivo. Aí eu acabo. Às vezes as partes estão querendo se resolver e eu não deixo. Eu sou aquela advogada que não tem que brigar mesmo, tem que arrancar a roupa dele, tem que não sei o quê. E eles já estão resolvendo. E eu acabo atrapalhando em vez de ajudar na resolução. Então, a gente tem que ficar atento. O direito sistêmico vai nessa questão de pensar sistemicamente. E depois eu vou falar sobre esses princípios, porque a partir dos princípios você já começa a ser sistêmico também. Outro motivo, outro momento que se usa o direito sistêmico é eu, advogada, conhecendo as constelações familiares, eu posso indicar. Não é correto que eu, advogada do caso, faça a constelação eu mesma, mesmo eu tendo os conhecimentos. Por quê? Porque eu conheço a causa, eu conheço as pessoas, eu posso ser tendenciosa, porque eu sou humana, eu posso ser tendenciosa. Então, por exemplo, no Fórum de Jundiaí já existe esse serviço. Então, eu converso com a minha cliente, com o meu cliente, explico o que é e falo, quer participar? Explicando que é uma forma de conciliação. E aí, se quiser, tem um agendamento e tem a participação. Então, daí eu passei do meu pensamento sistêmico agora para constelações familiares. E funciona? Funciona. O Sam Storch, que é o juiz lá da Bahia, que veio com direito sistêmico. Primeiro ele conheceu, geralmente assim, a gente conhece as constelações familiares por uma causa pessoal, e depois a gente começa a viver o sistêmico, e daí a gente começa a usar na profissão. E foi isso que aconteceu com ele. As constelações foram idealizadas e escritas pelo Bert Helling, que é um alemão, né, sábio, que já faleceu, mas deixou muita coisa escrita para a gente, né? Eu vou mostrar para vocês. Esse é o livro Constelações Familiares, é o primeiro livro dele, e eu recomendo que sempre que alguém for começar com constelação, começa por esse livro. É bem legal, que é perguntas e respostas. Então, a gente se coloca no papel de quem pergunta, e a gente se sente com ele ali, porque está respondendo. Que legal, né? E a doutora também trabalha esse livro dentro das comissões, da comissão? Sim. A gente está fazendo o estudo dele. Às vezes a gente consegue um capítulo inteiro, às vezes 2 páginas, porque são profundas, são densas. E a gente faz a leitura toda quarta-feira, nossa reunião. Olha, pessoal, quem quiser participar da comissão de direito sistêmico, a doutora vai fazer o convite ao final, mas já sabe um plus, você é advogado, que às vezes não sabe qual área do direito também quer atuar e queira conhecer um pouco do direito sistêmico, também é uma área importante. A doutora vem mostrando aqui que, através do fórum aqui de Jundiaí, também você pode utilizar isso numa ação que você tem um conflito, ações longas, às vezes é um caminho, né, doutora? Um caminho por quê? Porque na constelação as pessoas conseguem observar de fora o problema. Às vezes, vivendo o problema, ele é muito grande e eu não consigo ver a solução. Sim. Mas quando eu vejo, por exemplo, pessoas encenando, é como se fosse um teatro, e depois eu explico melhor. Mas eu vejo as pessoas encenando ali a minha vida. Eu olho aquilo e falo, é isso. Está errado naquilo, está torto ali, mas dá para resolver. Né? E aí, é aquilo que eu falei, não é racional, é no sentimento. E quando o coração, a alma se move, tudo se move. Doutora, eu estou observando atentamente as suas palavras. Sim. E eu, além de humanizar o processo, eu vou falar uma coisa aqui que eu acredito que eu não vou falar bobagem, não. Ele espiritualiza o processo.
Olha, a gente não pode negar que o ser humano é corpo, alma e espírito. E o tempo todo a gente nega, né? Então, com as constelações, a gente está atento mais para o sentir, para a alma. Isso. E chega no espírito. Faz uma ligação, né? E daí, quando você consegue um equilíbrio, alma, corpo e espírito, a coisa flui. Perfeito. Né? E o processo, isso também acontece. Quando você consegue alinhar, as coisas fluem. É incrível. Às vezes não, na maioria das nossas entrevistas, ali, o primeiro contato com o cliente, a gente já consegue sentir o que está saudável, o que não está saudável, como conduzir e como levar aquela... Porque o processo, geralmente, quem vem para o processo pedir para abrir, além de tudo, tem vingança, existe mágoa. E se a gente tomar aquilo tudo e botar ali, às vezes a gente está fazendo um mal em vez de fazer um bem. Né? Já teve processo, por exemplo, que estava uma briga de vizinhos, e uma pedindo indenização, aquela coisa... Já pensou, vizinho de porta, nessa situação, né? E aí eu prestei atenção, e falei, gente, um pedido de desculpas resolveria tudo, e resolveu. Saíram resolvidas. Mas por quê? Porque você está atento àquele movimento ali, você vê que o problema é mágoa, né? Eram amigas, não são mais. Você vai ouvindo, você tem um filtro interno, você consegue ver além do processo. Porque no processo você faz uma leitura, né, doutora, do que está ocorrendo por trás do daquela... processo. É isso que é constelação? É essa observação? A gente pode constelar dessa forma, mas a constelação de Bert Helling observa 3 princípios, que são as ordens do amor ou as leis sistêmicas, como queiram. Tem esse Olha, livro. gente, tem mais um livro aí para quem... Esse seria o segundo livro para quem está na busca desses conhecimentos. Esse conhecimento não é só profissional, ele muda a vida da gente, tá? São 3 ordens, vou te contar. A primeira é hierarquia. Eu trouxe uns bonequinhos. Posso pegar? Lógico. Deve. Olha, nós vamos... Gente, isso daqui está muito interessante. Você viu, eu falei que tinha as cartinhas. Agora tem os bonequinhos que vocês vão conhecer. E qual a importância dele, né, Barreto? E é interessante, doutora, quando eu falei de espiritualizar o processo, não tem nada a ver com religião. Não eu estou falando de sentimentos, né? De trazer à luz uma visão espiritual, gente, mesmo, né? Do coração. Ai, gente, olha os bonequinhos. Da hora, hein, doutora? Não é bom? Vou colocar Não, a gente vai estar assim, a doutora Ellen, daí, ó, eu. Barreto. Vocês pelo viram, que eu né? vi de paletó. Olha só, a primeira lei, a lei da hierarquia, ou a lei da ordem. Quem veio antes é maior, quem veio depois é menor. Viu? Eu tô menorzinha, gente. Não parece simples, mas tem muito filho que quer ser maior que o pai. Porque estudou mais, porque ganhou mais dinheiro, porque não sei o quê. Verdade. Só que na alma, meu pai sempre vai ser maior que eu. Minha mãe sempre vai ser maior que eu. Mesmo que eles já estejam envelhecidos, eu já seja adulta, pela ordem, eu sou pequena perto deles. Agora, minha filha perto de mim, a minha filha é pequena e eu sou grande. Por que isso? Lembra que lá na Bíblia está escrito honra teu pai e tua mãe? Sim. Eu acreditava que honrar era obedecer. Não. E eu cresci com esse obedecer. Mas honrar é muito mais profundo. É aceitar como eles são, é receber da forma que vieram, porque os meus pais são perfeitos para mim. E eu sou a filha imperfeita deles, né? Então, essa é a primeira lei. Então, hierarquia significa quem veio antes é maior, quem veio depois é menor. Quem veio antes merece honra e quem veio depois merece atenção e cuidado. Inverteu isso, deu errado. Deu tudo errado. Segunda lei, a lei do pertencimento. Todos têm o direito a pertencer. Gente, mas na minha família tem aquela pessoa insuportável, tem direito a pertencer. Na minha família teve um nenezinho que morreu. Ele também pertence, apesar de ninguém querer falar dele, porque ele lembra uma dor. Sim.
Ele pertence. Todos temos o direito de pertencer. E outra lei, não menos importante, é a lei do equilíbrio. O que significa a lei do equilíbrio? Nos relacionamentos, e é isso que o direito sistêmico olha, relacionamentos, e eu vou falar de relacionamento homem-mulher, mas pode ser de amizade, pode ser qualquer tipo de relacionamento, tem um equilíbrio. Então, eu faço uma ligação, eu também faço uma ligação, o outro também faz. Ficou equilibrado, é como se fosse uma dancinha, sempre havendo um equilíbrio. Agora, por exemplo, eu ligo, eu falo, eu mando presente, ficou muito distante. O que aconteceu? Desequilíbrio. Ah, mas isso parece simples, mas não é. A gente faz isso. Eu tinha uma mania, e mulher tem muito essa mania de ser doadora. Eu dou atenção, eu dou cuidado. Não só para... Não estou falando de relacionamento agora. Vamos falar de amizade ali. Sei lá, de... Eu dou cuidado, eu dou atenção, eu dou. E, no fim, fico decepcionada, porque eu não recebo... eu estou tão longe que eu não recebo nada de volta. E no nosso coração a gente quer reciprocidade. Então, no emprego, esse aqui é a empresa, esse aqui sou eu. Eu dou, tem que vir uma reciprocidade aqui, senão vai ficar desequilibrado. Ou senão eu recebo muito e entrego pouco. Houve um desequilíbrio, vai ter um desemprego. Então, se a gente observar isso em todos os sentidos, fica fácil. Tem que ter equilíbrio. E eu parei de ser doadora. Sim. E daí eu fiquei esquisita. Até me adequar. Meu Deus. Porque a minha essência era essa. E a mulher, normalmente, ela tem muito disso. Ela tem uma coisa maternal de querer ser mãe de todo mundo. Mas isso é doentio. Sim. Isso, com o tempo, faz muito mal. Cansa, né? Cansa. Eu acho que cada um tem que estar no seu papel. E eu acho que a gente tem que responder pelos nossos atos. Agora, a doadora... Exatamente. A doadora não sabe receber. Entende? Olha o tamanho do desequilíbrio. Mas fica chateado porque não recebeu, mas não sabe receber. E daí a gente tem que rever alguns conceitos. Total. Né? E daí eu acho que algumas ferramentas do direito sistêmico acabam demonstrando isso e a gente acaba evoluindo. Eu gostava muito quando eu participava da comissão de direito sistêmico. Eu acabo não dando tempo de participar, mas eu gostava muito, porque a gente acabava aprendendo, discutindo, e com cada olhar de cada pessoa, a gente ia amadurecendo. Sim. Né? E, assim, eu acho que grandes atos que eu vivi dentro do direito sistêmico me fazem, assim, ser quem eu sou hoje. Porque, independente, a gente tem aquela propositura de não agradar a todos, mas eu também não estou preocupada. Né? A gente preocupa o quê? Responder os nossos atos. E é o que a doutora trata. Muitas vezes a gente não quer receber, a gente tenta dar, mas a gente tenta buscar um equilíbrio. Mas também nós não somos perfeitos, né, doutora? Não. Daí a gente vai corrigindo as rotas. Corrigindo e percebendo. Porque, às vezes, a gente se coloca no papel de vítima. Isso. E, na verdade, é a nossa atitude que está errada, não é do outro. Daí nós temos que rever o caminho, né? E a partir da nossa mudança, tudo muda. Sim. Né? Doutora, eu através de um convite, né, de uma pessoa, eu entrei num projeto sobre soft skill. E a soft skill nada mais é, nada menos é, do que habilidade de lidar com pessoas. E é interessante que, quando a senhora estava falando aí, e eu analisando a sua colocação, eu percebi que o direito sistêmico, ele traz esse olhar. Porque o advogado sai do que ele sabe fazer, do que ele aprendeu na faculdade, do que ele aprende nos livros, ele sai ele pega aquilo que ele sabe fazer, coloca de lado e começa a agir com habilidade de interpretação, habilidade de entendimento do outro, do ser que está envolvido naquilo ali. Isso é chamado hoje de uma maneira muito forte, e é uma coisa que está batendo muito, que é soft skill, que é justamente. E eu gostaria muito de ir conversar com a senhora mais sobre direito sistêmico, que eu acho que a gente tem muita figurinha para trocar.
Vocês viram, né? Olha a relação do universo, hein? A gente já recebeu um convite aqui, a doutora daqui a pouco está palestrando lá, né? Montando algumas ferramentas junto com o Barreto, gente, nesse projeto. Doutora, a gente falou com relação ao fórum daqui da região, o único que hoje tem esse tipo de atendimento é o de Jundiaí? Aqui da região, sim. E por quê? Porque eu preciso convencer os juízes, eles têm que entender a importância, né? E qual que é o custo disso, geralmente? Quem que paga, por exemplo, as pessoas, os advogados que estão ali, os consteladores, que é o nome correto? Sim. Me corrija se estiver errado. Como que funciona o custo para poder desenvolver esse projeto, por exemplo, fosse desenvolver esse projeto em Francisco Morato? E o juiz, né, você viu, o judiciário, a gente daqui a pouco faz o convite, que a gente gosta de saber para depois a gente ir atrás. Sim. Como que funciona? Como que é feita a valorização desse profissional ou é de forma voluntária? Como que hoje acontece em Jundiaí e o que precisa para que futuramente aconteça em outras comarcas? Tá. O que acontece? Tudo começa no voluntariado. Pessoas Correto. que acreditam naquele projeto e vão. Como na conciliação. Hoje, os conciliadores, eles têm um curso específico, eles são homologados no tribunal, né? Correto. E eles recebem por hora. Tem uma tabela ali, tudo certinho dentro autorizado pelo Código de Processo Civil, mas isso demorou uma vida. Correto. Né? Eu lembro que quando eu saí da faculdade em 2007, a gente fez curso de conciliação e já vinham falando, vai poder ganhar dinheiro com isso. Mas eu vejo que eles estão, a partir de 2012, 2022, 2023, que eles começaram a ganhar alguma remuneração por isso. Sim. Né? Então, é um caminho. Da constelação é muito recente, então é um caminho também. Eu desconheço que cobra, mas eu também nunca fiquei perguntando muito. Correto. Tá? Eu não sou voluntária, eu conheço o projeto. A gente vai para São Paulo conhecer outro projeto. Porque conhecendo como eles funcionam, a gente pode montar um projeto. Né? A doutora entendeu muito bem o desafio dela, da comissão aí da OAB 249 de Francisco Morato, né, meninas? Para poder montar o projeto, para que a gente apresente para o judiciário e mostre a importância. Porque, às vezes, tem demandas, né, doutora, como a doutora colocou no começo, que são longas. E, às vezes, é uma oportunidade para que, naquele conflito, um inventário, que, às vezes, existe uma discussão, um litígio grande que perdura, às vezes, até 15 anos, ele consiga ser resolvido de uma forma ágil. E eu vejo assim que devido à pandemia também, doutora, até me corrija, o judiciário tem assim uma morosidade muito grande hoje em dia no processo. Eu vejo muitas queixas dos nossos advogados que a gente está pontuando com relação à devolutiva, com relação a uma provocativa, processos muitas vezes parados 12 meses, e tem outras comarcas mesmo. A gente fala de uma crítica, mas às vezes é uma crítica construtiva para que, através dessas ferramentas, a gente consiga funcionar o judiciário. Entendo muitas vezes que o Sejus faz a sua evolução, porém eu acho que o Sejus ainda, nós diante da advocacia, a gente sai perdendo muitas vezes, porque muitas vezes são colocados sem advogados. E daí, eu acho que nessa esfera, eu acho que prejudica o cunho processual. E daí eu vejo, às vezes, uma demanda que tem lá, daqui a pouco está na porta da defensoria, dentro da OAB lá, para a gente fazer nomeação. Então, eu acho que muitas dessas ferramentas, elas configuram muito com o direito sistêmico e com a conciliação prévia, soluções em conflito. Então, eu creio que essa desenvoltura desse projeto é muito importante, porque nós precisamos mostrar para o judiciário que o advogado é importante, que nós somos parceiros numa evolução, né? Que a gente consegue litigar, mas litigar de defender o interesse do cliente, mas de uma forma concisa, mas também a gente precisa de uma celeridade. Porque a advocacia depende disso financeiramente. Se eu tenho um processo que delonga 15 anos, imagine se eu cobrei os honorários com base na tabela ali,
Quanto tempo eu fiquei trabalhando nesse processo, doutora? E daí eu não recebo pela manutenção, porque ninguém na faculdade ensina a gente a falar assim: eu tenho que cobrar mensalmente a manutenção do processo. Se eu tirar uma cópia, sempre a gente começa, diferente de um médico. Eu sempre ressalto isso nas entregas de carteira. O médico, ele abre o consultório, a pessoa já sabe que automaticamente ele vai pagar a consulta do advogado, do médico. O advogado, ele abre o escritório, todo mundo quer pedir consulta pelo WhatsApp. Hoje, tanto eu quanto o presidente da OAB de hoje, de Francisco Morato, as pessoas, às vezes, perguntam as coisas. Eu quero que as pessoas entendam que, muitas vezes, não é que nós não queremos responder ou que eu não quero responder. É que, assim, o segredo é consultar um advogado. Não que eu não seja, mas se eu te dou a informação que você precisa e não te cobro, eu estou sendo injusta com a minha classe. Então, eu tenho que valorizar, sim, a minha classe. Então, muitas vezes eu não respondo e sempre peço para que consulte um advogado ou procure a OAB. Muitas vezes não é porque eu quero ser deselegante, doutora, ou malcriada, né? Como eu até respondi, a pessoa falou: você é muito malcriada. Eu falei assim: sou mesmo. Vou ficar com a minha malcriação, mas eu tenho uma ética, eu respondo por isso. E eu tenho que o quê? Fundamentar com que minha classe seja vista, ela seja bem remunerada. E são nos atos que, às vezes, não tem importância para algumas pessoas, mas para mim tem. Muitas vezes a gente pode estar numa roda de amigos e a pessoa querer tirar uma dúvida que é de suma importância, que você ia ganhar com aquilo. Então, eu acho que esse olhar a gente tem que ter. Sim. Né, de respeitar a profissão de cada um, né? E eu acho que muitas vezes que o próprio direito sistêmico ele vem trazendo esse equilíbrio de trazer essas discussões à tona de relações de conflito. Não, e o bacana é a gente entender como essa lei do equilíbrio que eu disse. Se eu vou dar uma informação técnica para um cliente, eu preciso receber de volta. Mas foi uma conversa. Mas nessa conversa resolvi sua vida. Não é, doutora, é isso. Então, essa é a importância. Porque eu vejo que as pessoas falam assim: a gente tem que se pagar primeiro. Sim. Não é? Porque se a gente não valorizar o nosso serviço, se a gente não valorizar a nossa classe, ela vai se perdendo. Sim. Olha só, o inventário extrajudicial é bem rapidinho, é legal no cartório, né? Ou o divórcio no cartório. Tem lá os seus requisitos, cumprir os requisitos, tem que ter um advogado, vai fazer. E eu ouvi muitas vezes: mas você vai cobrar, porque a gente olha a tabela, nem que seja o mínimo, mas tem que cobrar. Você vai cobrar para fazer uma assinatura? Calma, eu só posso fazer essa assinatura porque eu estudei 5 anos, fiz a OAB, fiz pós-graduação. Não é uma assinatura só. Então, se a assinatura para você não serve, faz sozinho. E daí não pode, né? É isso que as pessoas precisam entender. E é nessa particularidade que eu trouxe as comissões, inclusive a comissão que a doutora preside, para que as pessoas entendam a importância do advogado dentro de uma sociedade. Que, assim, quando a pessoa chega e fala: sou advogado, ela representa muito mais. Hoje ela defende uma democracia, o Estado democrático de direito, fatores, importâncias, decisões, interpretações. Qualquer um que precise de um parecer vai procurar quem? Um advogado. Sim. Eu já fui cliente. E, sendo advogada, eu falei: não vou nessa causa sozinha, porque eu preciso... Gente, anos de advocacia, anos de fórum, anos de delegacia... Quando eu cheguei para a minha audiência, eu não conseguia ler, porque envolve muita emoção. Então, precisa de um técnico? Precisa, porque naquela hora que eu não conseguia ler, muito menos eu conseguia ouvir. Assinaria? Sem entender. E é o que acontece com os nossos assistidos, é o que acontece com nossos clientes. Se eles forem sozinhos, a lei permite? Permite. Consegue fazer um divórcio consensual sozinho no Sejus? Consegue. Entendeu? Não entendeu. Não. E assim, daí vem o prejuízo. E é essa importância, essa bandeira que eu acho que a OAB tem que olhar. A gente não pode se esquivar de brigar pelos nossos direitos. É assim, erramos o time. Eu acho que a gente errou, né, doutora, de não ter feito esse embate quando saiu o Sejus.
né, de Quando briga. saiu o JEC, Isso mesmo. lá em 96, ninguém brigou. A gente deixa muitas coisas acontecerem, a né? lei permite, tá bom, e aí? Quanto prejuízo? Eles entram com o pedido errado, eles fazem a conta errada, tudo errado. E depois, no recurso, vai buscar um advogado. E daí, às vezes... a gente não tem o que fazer. Isso mesmo. Então, eu falo aqui, trago muito, sempre busque um advogado de sua confiança, para que você seja assistido nesses órgãos, seja no Sejus, seja no JEC, seja nos fóruns. Gente, nunca deixe de consultar um advogado. Porque, por mais, você tem que ter noção das decisões que vocês estão tomando. Então, isso é muito importante, porque um ato pode prejudicar você na vida toda. E, doutora, com relação a esse projeto para implantar, lá vai eu. Olha, você viu que é nessa conversa. E como que poderia formular isso para a gente aplicar isso, por exemplo, na cidade de Francisco Morato? Olha, eu acho que a gente já passou da fase de descobrir como a roda, né? Criar a roda. Correto. Já existe. Então, se você nos incumbir de montar um projeto, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar, vai pedir ajuda para quem já fez. Então, a comissão de Jundiaí já fez? Já fez. Então, eu vou sentar com o presidente lá e falar, me conta como foi. Vou fazer uma entrevista. E aí a gente vai ver. Ele vai me contar, inclusive, tenho certeza disso, o que deu errado. Porque a gente erra. Então, não precisa errar de novo. Sim, né? Corrige a rota ali. Então, como que está dando certo o seu projeto? E certamente eles têm o projeto escrito, que senão o tribunal não teria autorizado. Correto. Né? Então, a gente pode ir atrás disso. Tem uma juíza na Zona Leste, né? Eu não sei muito cidade, mas a gente vai numa terça-feira para lá assistir, já está para ser agendado. Também podemos ter essa mesma conversa de buscar conhecimento. Porque eu acho importante isso. E como hoje a gente já tem, a comissão já está sólida, já tem um certo tempo, eu acho que nada mais importante da gente criar ferramentas para que os cidadãos da nossa cidade, da nossa comarca, eles sejam vistos e tenham um olhar, uma oportunidade. Até os nossos advogados, às vezes, de resolver um conflito que assim eles não têm mais para onde ir e, às vezes, eles estão emaranhados num processo. Acontece. Né? Muito. Então, assim, e às vezes sem perceber. Né? A doutora Mônica, que é a minha diretora, ela contou que utilizou da ferramenta e que gostou muito. Então, eu acho isso muito importante. Você vê que os advogados estão aderindo. Né? A comissão está crescendo, a gente vê como a comissão trabalha, ela dispõe do tempo e lê os livros, igual a doutora comentou aqui, o primeiro livro inicial, eles discutem temáticas. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso tem que ser visto, porque eu acho que muda uma sociedade, muda... quando as pessoas cobram da gente assim, os processos não andam, doutora, a gente precisa fazer as provocativas. Eu acho que depende também de como a gente lidar com a situação, né, doutora? Eu acho que quando a gente relata, muitas vezes, que existe o problema, a gente precisa colocar no papel e levar para as pessoas. Eu creio que assim, ainda nós, como gestores, eu falo, me incluo como diretora e atual presidente da OAB, eu não sei o que acontece, às vezes, com o processo da doutora. Mas se a doutora me contar que está acontecendo isso, ou responder o formulário X que a gente encaminha, nós vamos tomar noção. Igual hoje mesmo, nós fizemos uma ação hoje com relação ao exercício irregular da profissão. Né? A gente abordou, recebeu uma notificação de uma carta, né, que os clientes estavam recebendo de forma irregular e fomos averiguar. Você entendeu? E a gente se deparou com causas que estavam, se você for analisar, estavam totalmente descaracterizadas. E isso a gente não pode deixar acontecer, porque fere, eu tiro o sustento do advogado. Imagina, se eu tenho lá causas trabalhistas, previdenciárias, faço o cálculo. E a pessoa não é advogado, não é contador, não é nada. Como que se depara com uma situação dessa? O mais interessante, doutor, é as pessoas tentarem explicar para a gente que está certo e que ninguém tem responsabilidade sobre isso.
Então, daí a gente se preocupa com esse olhar. E eu acho que o direito sistêmico, muitas vezes eu gostaria de convidar as pessoas para participarem da Comissão de Direito Sistêmico, para entender um pouquinho de onde vai a responsabilidade de cada um. Qual que é a hierarquia das pessoas. Sim. Né? Qual que é o pertencimento. Mas eu agradeço muito bem o local onde eu fui muito bem atendida, nos atenderam muito bem, a direção, né, já entrou a resolver o problema, espero não ter mais conflitos com relação a isso, mas assim, e também enfatizo, outros lugares são outros lugares. Aqui a subseção é de Francisco Morato. Aqui a presidente é a Vanessa Miciano. E eu tenho uma diretoria que me cerca, tem presidentes de comissão que são fiscais, sim. Então, aonde eu estiver, ou qualquer presidente meu estiver, eles vão estar fiscalizando. E a gente vai fazer cumprir a lei. Afinal, nós trabalhamos com a legislação. Não é que a gente quer afrontar ninguém. Muito pelo contrário. A gente quer que as coisas sejam claras. Não é porque foi errado a vida toda que a gente não vai corrigir. Eu não posso ser negligente com esses atos. Eu vou responder. Eu estou tirando a fonte de sustento dos advogados, doutora? Não posso. Imagina, as pessoas me levam uma demanda e eu não vou tomar par? Eu vou fazer vista grossa? E a gente tem que honrar essa nossa presidente, porque é um ato louvável. E a gente sabe, quem é da classe sabe, quem não é, até imagina que seja remunerado o trabalho. Sim, é da verdade. presidente, da diretoria, das comissões. E não, todos nós trabalhamos de forma voluntária e todos nós fazemos porque acreditamos muito. Não seria melhor estar nessa quarta-feira comendo uma pizza com amigos? Mas a gente está aqui compartilhando porque a gente acredita no que a gente está falando, né? A gente quer compartilhar. Dúvida. O direito sistêmico é novo? É novo. São esses os meios. Vamos compartilhando com os amigos, né, que estão aqui nos prestigiando, com os colegas de classe, e aí a coisa vai crescendo. Mas é tudo voluntário. Não é, né? doutora? E eu vejo sua dedicação, fico pensando que hora que ela se dedica ao escritório, porque ela se dedica muito para a OAB. Né? Gente, eu estou me redobrando, viu, doutora? Vou falar não assim. Dorme, a pessoa não dorme mais. Não. Eu acho que a gente vai se dedicando. Mas eu acho que assim, se a gente se prontificou a trabalhar e esses desafios aparecem, também é para amadurecer, não é? Sim. E como tudo que é bom, gente, já está acabando, Barreto. Você acredita, Barreto? Gente, passou tão rápido. Mas ainda tem a cartinha para Nós vamos, e daí eu vou deixar, doutora, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. Daí vou pedir para a doutora fazer as considerações finais. E daí eu faço as minhas, depois eu volto para a doutora para ela abrir a cartinha para nós, para os nossos ouvintes, né? E para o pessoal que está aqui nos assistindo, porque assim, vocês têm a minha eterna gratidão, viu? Essa comissão, eu sempre foi uma das comissões onde eu fui membra. É uma comissão que assim eu tenho um imenso carinho. Falei no começo que foi presidida pela doutora Luciana, né? E hoje eu tenho a doutora Ellen, graças a Deus, que ela também aceitou esse desafio de estar conosco aqui, nos dando essa força, fazendo com que a corrente cada vez mais fique mais forte. Então, assim, eu sou eternamente grata. Barreto. Oi, querida. Considerações finais. Doutora, olha, eu vou ser bem sincero. Eu estou hoje sistematicamente ensinado sobre algumas coisas, principalmente sobre comportamentos, né? A visão do lado de fora do problema. Isso passa por uma das soft skills, doutora, que é a empatia. Eu não acredito que haja direito sistêmico sem empatia, porque realmente precisa se colocar no lugar do outro, né, doutora? Exatamente. Se não colocar no lugar do outro, aí não funciona. Você vê. Eu achei interessante uma coisa que a senhora falou, da simplicidade, às vezes, da solução, mediante esse simples processo, né? É claro que com treinamento, capacitação, visão, sensibilidade, né? De estar do lado de fora para ver as pessoas e não só a causa, e aí então você poder
dar um veredito, né? Não, é só pedir desculpa. Falei, caramba, quantos problemas, doutora, que era só pedir desculpa, né? Então, eu fiquei impressionado com o conteúdo, com as coisas que eu aprendi aqui hoje. Com certeza, vou procurar a senhora. Gostaria de a senhora pudesse me receber com um tempinho até razoável, porque eu gostaria de conversar, porque eu acredito que a gente vai conseguir ter desenvolver uma parceria de conteúdos extremamente interessantes. Você viu o convite, né, gente? Você viu que a OAB 249 proporciona vários leques, o universo gira. Trabalha. Portanto, muito obrigado. Obrigado vocês que estiveram conosco. Obrigado sempre a Carla, que está aqui nos apoiando, nos ajudando, a produção, as advogadas que vieram, doutoras Alessandra E Gisele. E Gisele, ó, as poderosas. Ó, e essa comissão veio pesada, porque veio com 3, não é isso? Sim. Você tá viu, vendo? né, o poder da comissão? Muito bem representada, tá? Foi um prazer, uma honra estar aqui com a senhora e vamos continuar o nosso papo numa outra ocasião. Vamos continuar. Doutora, com você. Nossa, eu só tenho a agradecer a oportunidade, essa rica oportunidade. E eu quero agradecer a meus amigos da comissão. Nós temos uma comissão que super participativa. Assim, você vai dizer toda quarta-feira? Toda quarta-feira, praticamente 100%, todo mundo está lá. Porque a gente tem não só a leitura, mas a gente tem um momento de meditação, a gente tem um momento de estudo de atividades da constelação, né? Então, as meninas, quando começaram, vieram só com a vontade, mas agora já estão sabendo bastante. A gente vai estar frequentando sessões de constelação para elas aprenderem e entenderem melhor. E a gente está crescendo junto, né? E, no final das contas, vira uma família. É muito gostoso a integração. A gente está junto. Estou vendo as meninas, o coração fica quentinho, sabe? É como se fosse uma irmandade. É muito legal. Então, tenho que agradecer a doutora Luciana, primeiramente, porque me acolheu quando eu cheguei e me ensinou muito do que eu sei. Gratidão a ela. Eu tenho que agradecer a doutora Gisele, que hoje é a nossa secretária, super dedicada. E nem vou contar, Gi, não vou contar, que às vezes tem uma sonequinha. Ela diz que está meditando, a gente finge que acredita. Vocês verem, hein? Te amo, gente. Olha só, a doutora Evelyn, ela é presidente da comissão da criança e do adolescente. Já esteve aqui conosco. E ela, nossa, ela colabora muito, ela é muito parceira. Ana Clara não é advogada, bacharel em Direito, está com a gente e traz o conhecimento. Ela é terapeuta holística, conhece muito e divide com a gente com uma generosidade incrível. Só tenho a agradecer. A doutora Alexandra é da Comissão de Direito da Mulher e vem representando fortemente esse lado do feminino, né? Muito obrigada, porque se abriu para esse novo conhecimento. Ana Beatriz é uma advogada de Franco da Rocha, está com a gente também. E o doutor Bonfilho, figura masculina. Olha, que legal. Eu já contei para ele. Quando ele chegou, causou um incômodo na comissão, porque era diferente. Né? Hoje a gente já está habituada. E a gente contou para ele isso. Falou assim, doutor, quando o senhor chegou, como a gente queria que o senhor não viesse. Mas é isso sistêmico, é o sentir, é estar aberto para o novo. Daí o que a gente entendeu? Que a nossa força feminina estava acostumada ali uma com as outras, e daí chega uma força masculina, é diferente, pensa diferente. Né? Às vezes a gente está floreando uma coisa, ele já solta uma bem rápida assim. É diferente, mas para a gente também é um conhecimento novo, sem sabe? dúvida, e eu acho que é muito importante, né, doutora? Muito. Quando a gente mescla e equilibra essas forças, eu acho que a gente evolui muito. Sabe que é no conflito que a gente cresce, né? Sem dúvida. Eu digo isso constantemente. No conforto. Uma figura que me faz entender bastante isso é a pedra. Ela só vira escultura com muita martelada. Verdade, gente. É saindo pedaço, né? E isso é a nossa vida. A gente é quem é. A gente é pelos conflitos que passamos, pelas dificuldades que enfrentamos e solucionamos. Senão a gente não estava aqui. Sem dúvida. Né?
E eu queria deixar, então, como últimas palavras, que a constelação familiar, o direito sistêmico, é uma filosofia da vida para a vida. Aprendi essa frase com a doutora Luciana. O direito sistêmico é uma filosofia da vida para a vida. E é isso que a gente está vivendo. As ordens do amor, né? Lógico que a gente dá umas escorregadinhas, normal, mas a gente tem uma visão diferente de convivência familiar, a gente tem diferença lá no convívio com os colegas. Até quando a gente está numa mesa, a gente consegue entender por que o nosso adversário está tão nervoso e consegue baixar, né, o nervosismo naquela hora. Então, a gente é um conhecimento para a vida e que vale muito a pena para a vida pessoal, assim como para o profissional. Olha, gratidão, viu, doutora? Daqui a pouco ela volta com as cartinhas. Mas, olha, gente, não poderia deixar de agradecer aqui o engenheiro Rodrigo, nosso parceiro da OAB. Ele fala, doutora Ellen Prado, excelente profissional da área do direito. Excelente escolha, doutora Vanessa. Olha que legal. Ada, boa noite. Excelente explicação. E um dos meios alternativos de resolução de conflitos, que é a constelação sistêmica. Sou convertida com a mediação familiar, conciliação e a DV colaborativa. Gente, vocês verem a importância. A doutora Ada também é presidente logo mais da família e estará aqui conosco, se Deus quiser, né, Ada? Vou ficar muito feliz de tê-la aqui conosco. Doutora Evelyn, como adoro essa minha presidente, cheia de conteúdo e conhecimento. A Aurice também esteve aqui, também deu uma aula de direito imobiliário, né, Barreto? Show. Sensacional, igual a doutora Ellen. Olha, e os demais, né? Todo mundo aqui trouxe, cada um trouxe sua particularidade, conteúdo. E assim, só enriquece esse programa que cada vez mais cresce de audiência. Sou inteiramente grata. Obrigada, viu, Aurice? Doutora Mônica, nossa diretora, parabéns, OAB essa OAB 249, doutora. Nós gostamos de causar, né? Você, como diretora, sabe. Vamos lá, aqui também tem, muito grata pela dedicação da doutora Vanessa e da doutora Ellen, adorei. Gente, Ana, claro, eu sou eternamente grata a Ana. Gente, Ana, obrigada por ter aceitado esse desafio também de estar aqui em Francisco Morato conosco, igual a doutora Ellen, para poder a gente criar cada vez mais forças, empoderar e mostrar que muitas vezes as pessoas às vezes não têm um olhar para nós. Eu falo assim, um olhar para Francisco Morato e saber que Francisco Morato tornou essa desenvoltura, que eu tenho colegas de outras cidades que vêm para Francisco Morato e estão presidindo comissões e estão fortalecendo cada vez mais a classe, sou inteiramente grata. Então, para você, advogado, que é da nossa comarca, que é assim, da subseção, daqui é de Francisco Morato, é da nossa subseção, cria, verifica, são 36 comissões. Venha trabalhar, faça com que a OAB 249 cresça cada vez mais. E assim, hoje eu estou presidente da subseção. Daqui a um tempo vão estar outras pessoas, outros dirigentes, mas nós nunca podemos deixar essa força que nós criamos parar. Por quê? Porque Francisco Morato hoje está sendo visto. E você pode ter certeza que mesmo as pessoas, muitas vezes, nos criticando de alguns atos, muitas vezes elas estão nos ajudando. E assim, eu falo aqui ao vivo para as pessoas e podem guardar, podem gravar. Podem criticar, eu adoro. A crítica, ela me leva mais longe do que as pessoas imaginam. Tá? Eu sou ótima com isso, sei me lidar muito bem. Se precisar, pode falar na minha cara, que eu sei muito bem administrar essas particularidades e adoro. Gente, não poderia deixar de falar da nossa feijoada, né? Feijuca. Dia 13 de maio, a primeira feijoada da OAB. Os convites estão à venda na subseção. Caso algum advogado ou qualquer pessoa, porque está aberto a todos a participarem, queiram comprar, pode procurar a diretoria. Os nossos presidentes de comissão, eles dão formação. Os nossos colaboradores. Nós na rede social. Gente, e nos ajudem a compartilhar as informações referentes a palestras, referente
campanhas. Faça com que as informações cheguem mais e mais, cada vez mais. Gente, os recadinhos eu já falei. Não vou me delongar, porque eu quero saber minha cartinha. Eu já abri uma, sabe? Mas eu quero outra, né? Final aqui, né? E... doutora Ellen, minha eterna gratidão mais uma vez. Espero que tenha gostado, tá? Me perdoe alguma particularidade, peço perdão aos nossos ouvintes por alguns desabafos, mas eles são necessários, porque senão não sou Vanessa Miciano, né, gente? E seguimos firmes, né? E eu acho que agora dá pra gente finalizar com a doutora Ellen, né, Barreto? A noite de hoje, de quarta-feira. Sam, obrigado! Não poderia deixar de agradecer. E sou imensamente grata pelo dia de hoje, pelas pessoas que estão ao meu redor e pela noite de agora. Sam, segura um minutinho que a doutora Ellen vai colocar a cartinha para nós, para os nossos ouvintes, para o Barreto aqui, né, Ellen? Então, vamos lá, tá com você. Vou explicar as cartinhas. Não é nenhuma adivinhação, não é isso. O que nós acreditamos no direito sistêmico é que a palavra tem poder. A palavra cura. Então, às vezes, uma palavra que você recebe e você não só mentaliza, mas você sente, ela pode curar você. E aí as cartinhas são frases de alguns escritores que nós admiramos, que nós honramos. E aí eu peço para que vocês pensem. Eu vou pegar aleatoriamente aqui. Vou fazer igual a Gi, gente, mas eu estou meditando. Ô, doutora, eu só queria perguntar, eu estou vendo a senhora aí com um colar e uma árvore. Sim. Tem um significado isso aí? Tem. Aqui é a árvore da vida, mas o significado é o seguinte: na constelação, a gente fala de organização familiar. Então, quando a gente vê o símbolo da árvore, a gente lembra da árvore genealógica. Sim. Quando eu olho para esse símbolo aqui, eu penso no meu pai, na minha mãe, meus avós, bisavós, e assim vai. E eu os honro. Então, é só um lembrete. Não tem caráter mágico. Muito Mas bem. é isso. Vocês viram, né? Eu vou tirar, então, uma cartinha para a doutora, uma cartinha para ele e uma cartinha para os advogados moratenses. Vocês Ok? viram, hein, gente? Posso? Pode. Doutora. Vamos ver. Nossa, não precisamos aceitar e ser escravos de uma vida mais ou menos. Merecemos ser felizes agora. Você viu, gente? Olha só. Olha, mais ou menos não. Nada de mais ou menos. Vocês viram que confirmou as minhas falas, hein, doutora? Não é? Barreto, para você. Olha, agora vem a minha, que delícia. Sou como você e você é como eu. Empatia. Empatia. Viu? Veja Você só. tá no direito sistêmico, é melhor você ser membro, hein? E agora para os advogados da subseção de Francisco Morato. Gente, olha aí. Nossa, eu não consegui lidar com isso. Às vezes a gente tem que admitir. Eu não consegui lidar com isso. Pensem sobre isso. É profundo, é curtinho, mas é profundo. Eu vou pedir para a doutora tirar uma foto, porque é para todos, tá bom? Olha, vamos marcar aqui. Doutora Carla, depois você tem que postar, hein, doutora? A gente já cobra ela, gente. É isso. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito a oportunidade. Nossas reuniões são de quarta-feira, às 8 horas da noite. Ó, tem que tirar uma pro Sam, Ellen, porque ó, o Sam tá ali, ó, senão ele vai ficar triste. Tá. Sam, Ó, veio devolve grande sua para cartinha. você. Tem que Você devolver? Tem, você tirou Presta foto da atenção, sua? é forte. Não, tirei não. Você não precisa depender Não, mas do outro para já ser vi. feliz. Permita-se tratar das suas próprias feridas, cuidar-se e dar amor a você mesmo. Ame-se. Eita! Isso! Aí sim, Gente, essa. agora chegou ao fim com as nossas cartinhas, que adoramos. Eu sou inteiramente grata. Quem me conhece sabe que eu sou fã das cartinhas, né? Minha gratidão, doutora Ellen Barreto, minha gratidão, né, por ti, por estar aqui comigo nesse desafio, né, toda quarta-feira, recebendo comigo os nossos convidados, né, nossos presidentes de comissão. Sou grata aí à diretora tesoureira, a doutora Carla Daniela, sou grata à minha diretoria, sou grata, na realidade, aos nossos colaboradores, a toda a advocacia moratense. E, Sam, muito obrigada, porque sem esse espaço
nada disso também iria acontecer. Sou eternamente grata a Ti. E sou grata a Deus, gente. Finalizo aqui com muita gratidão para o universo. Que Deus abençoe todos. Uma ótima final de quarta-feira. E seguimos em paz. Sam, eu acho que só no dia 3 nós vamos ter que adaptar um pouquinho o horário do nosso programa. E daí eu coloco nas redes sociais para a gente só fazer um ajuste na próxima quarta-feira aí. Pode ser, Barreto? Pode ser. Né, para a gente só ajustar, porque nós temos uma palestra lá na OAB com o doutor Aislan. E eu já convido também todos vocês que queiram a advocacia empreendedora com o doutor Aislan aí para nós. E não esqueçam, dia 28, gente, a palestra que eu falei para vocês, tema importante, professora da FACAMP, doutora Sabrine, sustentação oral na advocacia. A comissão que está organizando, doutor Ronaldo de Azevedo Alves, presidente, tá? E o Ronaldo vai estar conosco também aqui no Momento Jurídico. Então, gente, acompanhe nós nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E assim seguimos. Uma ótima noite a todos. Beijo! Tchau.